Então, o conceito mais simples quando se fala de memória virtual é o espaço de swap, ou seja, eu tenho um espaço no meu HD, no meu disco, no meu armazenamento secundário que eu vou utilizar para guardar memória. Então, como eu falei, se vocês já instalaram o Linux, uma das coisas que geralmente se pede é, olha, é bom tu fazer uma partição de swap que é o dobro da memória. Se você usa Windows, talvez você já tenha visto que lá no Drive C, aliás, momento cultura inútil do André. Vocês sabem por que o HD é Drive C no Windows? Por uma coisa bem imbecil, né? Porque, por padrão, no DOS era o sistema operacional da Microsoft antes do Windows. O A, dois pontos, era o que a gente chamava de disco 5 e um quarto. Isso aqui é uma polegada, tá? Então, os discos, o primeiro formato de disco a ser popularizado era um disco flexível de 5 polegadas e um quarto, que era um disco desse tamanho mais ou menos, né? Se você vê filme velho, muito velho espião, você vai ver um disco horroroso que se você pegasse ele e dobrasse muito, você escangalhava. Escangalhar é um termo técnico que se usa na computação, né? Você escangalhava o conteúdo do disco, né? Então, geralmente o A dois pontos era o 5 e um quarto. Mesmo porque sistemas antigos, lá dos anos 80, não tinham HD, não tinham um disco. Eles eram. O sistema operacional estava num disquete, você carregava ele para memória, aí você queria rodar outro programa, você tirava o disco do sistema operacional e botava outro disco e acabou. Ah, precisa de outra coisa do sistema operacional que está no disco, você bota de volta o disco do sistema operacional e assim você segue a vida. Um pouco mais para frente se viu que o disco de 5 e quarto, que era flexível, o floppy disk, né? Ele dava muito defeito, porque ele pegava mofo fácil, ele era muito vulnerável, ele era horroroso. Deixa eu fazer uma aula multi... Eu tô aqui com o computador fazendo vídeo, fazer uma aula multimídia, né? Olha assim, multimídia. Multimídia é uma palavra muito anos 90 também. 5 no quarto floppy disk. Aqui no Google Imagens. Bom que essa imagem tem os dois. Ó, esse cara aqui, pode ver, ó, tá 5,25, que é 5 e um quarto, né? Ele tem 5 polegadas e um quarto. Esse cara era muito flexível, esse vermelhinho. Esse aqui é muito antigo, né? E essa parte interna dele aqui é como se fosse aquela fita magnética que tem, por exemplo, em fita cassete, que é um negócio que algum de vocês conhecem, etc. Mas como ele era muito vagabundo e ele dava muito defeito, se inventou esse cara aqui. Esse cara aqui. Que é o disco de 3,5, né? Então, se inventou um outro drive, que se costumou chamar de drive B, dois pontos, que era o drive de 3,5. Ele tinha 3 polegadas e meia. Esse cara, como vocês podem ver, ele tem uma camada de plástico duro, tem esse negocinho de alumínio aqui que protege o disco propriamente dito, que está lá dentro, que era a alegria das crianças. Por quê? Porque você ficava pegando essa capinha protetora, que tem uma mola, e ficava batendo assim, né? E outras cositas mais. Então ele ficou bastante popular, né? Porque ele tinha capacidade maior do que o de 5,20, 5 e um quarto. Esse cara aqui, ele tinha incríveis 1,4 mega. 1,4 mega. Pensem nisso. A primeira MP3 que eu ouvi em um computador meu na minha vida era Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Isso é histórias antigas. Cabia uma MP3, era dois disquetes. Uma música, meu amigo. Uma música, né? Mas é a vida. Era como as coisas eram antigamente. Então, esse era o Drive B. Aí, cada vez a tecnologia de discos rígidos foi ficando menos cara, não vou chamar de mais barata. E aí se convencionou que os discos rígidos no DOS seriam o C dois pontos em diante. Às vezes era normal você ter um segundo disco, esse disco ser o D. Então, por um tempo se convencionou que quando popularizou-se o CD, né? Ele era o E.
Então você ainda vai ver no Windows o CD sendo E, às vezes o CD sendo D. Isso vai variar mais um pouco. Mas o disco rígido sempre vai ser o C2 pontos por pura questão de compatibilidade com sistemas velhos que ninguém usa mais. A Microsoft, a Intel e todo esse ecossistema Windows, ele tem muitas coisas que são só porque antigamente era assim e não tem nenhuma utilidade, como o fato do C2 pontos. O que isso tem a ver com swap? Muita pouca coisa. Mas a questão é, assim que o HD foi ficando mais popular, você viu, cara, a gente pode usar esse HD para salvar a memória RAM que a gente não usa mais. Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente vai reservar um espaço no HD para pegar páginas da memória que estão na memória principal e salvar para lá, liberar quadros da memória principal, salvando ela no HD, certo? Então, na prática, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no meu disco C ou na minha partição de swap no Linux e vou gerar um espaço com N páginas, N quadros, né? Para botar páginas lá. Geralmente, uma boa prática é botar 2 vezes o tamanho da RAM, tá? Isso aí aqueles números mágicos, é um chute, né? Certo? No Windows você já pode ter visto que tem um arquivo chamado pagefile.sys. Inclusive, tem uma história engraçada sobre esse arquivo, que ele fica no C, né? Pagefile.sys é um arquivo oculto, que meu pai sempre tentou deletar esse arquivo porque ele achava que era um vírus. Porque é um arquivo que estava ocupando muito espaço. Eu falava, não, pai, nem esse, nem o Iberfil. Né? Iberfil só tem laptop. Esses dois arquivos são arquivos grandes. Né? Horroroso como sempre, né? O Pagefile é onde ele salva páginas, ele tira a página das memórias e salva nesse arquivo. E o Iberfil é quando ele hiberna, ele salva a memória inteira lá, para quando você voltar da hibernação, ele só carrega isso de volta para a memória e pode voltar a rodar. Né? Então esses dois arquivos estão lá no C e eles servem para isso. Tá, aqui tem um exemplo. Olha que bonito. Então vamos dizer que eu tenho uma memória física super simples, só tem 4 quadros. Né? Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho a página 0 do processo 0, aqui a página 0 do processo 2, e aqui a página 2 e 3 do processo 1. Mas olha que interessante, a página 1 do processo 0 está aqui. A página 2 do processo 0 está aqui, no disco. Então vamos dizer, o processo 0 ele tem 3 páginas. Só uma está na memória principal. As outras 2 estão no disco. Certo? O que isso faz? Isso faz com que essa minha memória aqui bem pequena, se eu for subir ela toda, esse cara ia ocupar quase toda a minha memória. O processo 1 ó, tem a página 2 e 3 aqui, enquanto a página 0 e 1 estão no disco. O processo 2 está com a página 0 no disco e a página 1 aqui. E o processo 3 está todo no disco. O processo 3 não tem nada lá. O que significa? Que significa se o processo 0 está rodando e está só usando essa página de memória, está lá num for que usa 4K de memória, esse cara está usando 4K de memória e esse cara está usando 8K de memória, esses caras eles podem estar tendo troca de contexto, eles podem fazer o que eles estão fazendo e rodando, porque eles estão rodando com a memória toda. E as memórias deles que não estão sendo usadas, elas estão no disco. Caso, por exemplo, vamos falar que esse processo 0 agora precisa desse cara. O que eu vou precisar fazer é tirar alguém daqui, botar no disco e botar esse cara para cá. Por isso que é swap. Que é o que? Eu estou trocando. Então vamos falar, por exemplo, que acabou o fork que esse cara está fazendo, agora ele precisa dessa página. Tenho que tirar esse cara para cá, para o bloco livre, e trazer esse cara para cá. Ou outro cara, tanto faz. Né? Isso é swap. Swap é, legal, eu tenho uma memória principal, uma memória RAM, onde tem os working set, ou seja, as variáveis que meus processos estão usando agora, e o que eu não estou usando agora, eu jogo para o disco. Né? Aí vem um monte de pergunta, né, gente? Vem, primeiro, como eu faço para controlar isso? E segundo, como eu faço para decidir o que é memória que tem que ficar na RAM e o que tem que ir para o disco, né? Porque na prática, o que isso aqui está falando é, como eu tenho mais uma camada na minha memória virtual, a RAM também é uma cache. E isso muda tudo. Vou dar um exemplo simples.
Bom. Os nossos processos, eles têm aqui code, heap e stack, né? Tudo sempre feio, né? Um monte de desenho horroroso. E aqui o code, e aqui o heap, e aqui o stack. Show, né? O code, se vocês lembram bem, ele é somente leitura, né? Por quê? Eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir para sempre, porque isso tem que ficar na cabeça de vocês. Código fonte não pode ser mudado durante a execução, porque isso é vetor de ataque, né? O cara não pode pegar e modificar o Word enquanto o Word está rodando, porque isso é coisa que vírus faz. Mas quer um negócio legal? Se o código fonte é o mesmo, se eu tenho dois processos que usam o mesmo código fonte, eles podem usar a mesma página. Então vamos dizer aqui, por exemplo, vamos dizer que esse cara aqui tem o code do Chrome, que é sempre o meu exemplo, né? Qualquer processo, vamos dizer que esse cara aqui tem um code legal. Se eu abrir um Chrome novo, essa página zero que tem o código fonte, ela pode ser compartilhada com um Chrome novo, porque ela vai ser igual para os dois, porque code é somente leitura. Então, o uso de memória virtual ajuda isso também, né? Certo? Além disso, lembre-se o seguinte: executável não sobe todo para a memória de uma vez. Por quê? Porque executáveis são grandes. Pensa, quem tem jogo no PC, pausa esse vídeo. Ah, tem um Overwatch aqui. Eu vou lá, vamos ver quanto é o executável do Overwatch. É 1 GB, 2 GB? Deixa eu ver aqui. Também não tenho mais Overwatch nesse computador. É jogo velho. Ah, Among Us. Ah, Fall Guys. Não sei o que os jovens estão jogando, né? Genshin Impact, não importa. Esse vídeo no futuro vai ficar datado pra cacete, inclusive, né? Se você sobe um jogo que tem 2 GB de executável, esses 2 GB não sobem de uma vez para RAM. Ele vai subir só o pedaço necessário e quando ele precisar, ele vai subindo o resto. Usando justamente a paginação e usando o executável como se fosse memória virtual, que é o que a gente vai entender agora também. No próximo vídeo, eu vou começar a explicar melhor como funciona o swap e como ele é feito. Mas eu espero que nesse vídeo você já tenha entendido um pouco o mecanismo e como e para que ele serve, né? Então não percam, até já.